Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz esteja com todos, né? Mais uma vez, com a graça de Deus, né? Estamos todos aqui reunidos para levar adiante esse trabalho de estudo, mas também de cura. Porque o estudo é uma necessidade. Nós espíritas, nós precisamos aprender o seguinte, que Centro Espírita é centro de estudos espíritas. É centro de estudos espíritas. É possível ser um espírita sem estudo? É difícil, né? Porque, muito embora a verdade seja relativa ao nosso nível de entendimento, nosso nível de amadurecimento espiritual, mas cada um dentro desse nível capta o que é revelado. E através do empenho, fazer com intensidade o estudo, se empenhar para estudar, a gente vai adentrando numa vibração divina que se chama sabedoria. Né? A sabedoria. A sabedoria, ela tem duas conotações, né? Tem a sabedoria que é intelectual. Você vai conhecer sobre as coisas mais do mundo, vamos dizer assim. Do intelecto você aprende, né? Na ciência dos cursos acadêmicos, você adquire uma sabedoria, né? Depende de empenho, de estudo, muito. Depende sim, da dedicação e do empenho de cada um de nós. Mas essa sabedoria que nós falamos aqui nos templos religiosos, como aqui no Centro Espírita, nós falamos de uma sabedoria diferente, uma notação um pouco diferente. É uma sabedoria de conhecer o oculto, aquilo que está por trás da cortina, né? Que vai nos revelando assim que nós nos atentamos a enxergar depois da cortina. É essa sabedoria que a gente se refere. E diz que essa sabedoria é uma vibração divina. Assim como a fé, o amor, né? Eu não digo a caridade, porque a caridade também é derivada, né? Da fé e do amor, né? Mas são virtudes que a gente vai adquirindo através do estudo, da compreensão, da força que nós fazemos, o nosso empenho é em conhecer e trazer para o nosso interior. Sabe por que eu falo isso? Porque todos nós temos latente, adormecida em nós, essa semente. Temos. Nós somos a essência divina, a centelha divina, né? E a essência divina que são as virtudes, as qualidades, a sabedoria. Então nós temos que nos esforçar para adentrarmos a esse ambiente, a esse conteúdo. Né? Então o estudo para nós espíritas é fundamental. Mas o estudo não pode ficar apenas eu aqui falando e você ou qualquer um de nós expositores aqui, pronto, a partir daquilo que o Debral falou, o fulano falou, o João falou, é a verdade. Não, a verdade ela tem que ser raciocinada. Não pode ser criar uma fé cega. A gente tem que procurar meditar. Às vezes, dentro de um estudo desse, eu tiro uma essência ali. Outro pode tirar outro, como eu falei, tudo é relativo, de acordo com o grau da maturidade espiritual de cada um. Mas é necessário isso. Pegar isso aqui, o que se falar aqui, passa pelo crivo da razão, pense, medite. Não basta ouvir aqui e esquecer. Vai embora para casa e pensar, poxa, o que nós vimos ontem lá? O Dé cometeu heresia. Isso aí não cabe. Por quê? Porque às vezes ainda a pessoa não tem ainda um conhecimento básico sobre aquilo, ou ele já ultrapassou aquilo e aquilo já não é para ele, como a gente fala, não é tão importante, é simples demais, né?
Então, a gente tem que fazer isso, é meditar, procurar. Nós espíritos temos que nos esforçar por isso. Porque, na verdade, nenhum que prega aqui, nenhum de nós, é PhD em nada. Não somos PhD em nada, doutor em assunto religioso. Imagina, no nosso nível evolutivo, nesse planeta aqui, nós arranhamos a verdade. Nós arranhamos a verdade. Todos nós somos aprendizes. Todos somos aprendizes. Eu sou aprendiz, vocês são aprendizes, todos somos aprendizes. Todos nós vamos maturar os conhecimentos através do esforço de cada um de nós. Tá bom, gente? Esse é um preâmbulo que eu faço, porque eu acho importante dizer isso, porque eu, por exemplo, procuro estudar muito. Às vezes eu não tenho vindo aqui no centro quarta-feira, né? Mas por quê? Porque eu fico em casa estudando. Eu procuro, vou além. Não me apego só na doutrina. Porque a verdade não chega num lugar só, chega em diversos lugares. A gente tem que saber pesquisar, procurar, né? E essa procura tem que ser uma constante. Eu já falei aqui para vocês que na maçonaria tem uma pergunta que fala assim, a primeira coisa que fala assim, consciente, qual a primeira obrigação do homem? Qual é a obrigação do homem? Está lá, a primeira pergunta. A procura constante da verdade. Isso é fato. É nossa obrigação. Nós vivemos aqui para isso, né? Que o nosso mundo é um mundo de expiação de prova, mas é a escola, né? As provas nada mais são do que aquela provinha da escola para ver o que você aprendeu, o que você evoluiu. Então aqui é um campo de estudo e de prova. Todos nós estamos passando por aí, por isso. Eu sou pior que vocês, que eu tenho expiação, também estou fazendo expiação. Então, a expiação também é uma prova, tá? Essa expiação e prova. Essa expiação vocês já sabem o que é, que já foi dito aqui em outras aulas, já foi falado sobre isso. Mas todos nós estamos sendo provados, tá bom, gente? Principalmente, hein? Um alerta. Esse alerta não é meu, não é o Dé que está falando isso, não. Estou só repetindo aqui. Principalmente no momento que nós estamos aqui vivendo. Vocês sabem que nós estamos nos estertores de uma civilização. O Espiritismo sempre trouxe isso. Jesus trouxe isso, não é eu que estou falando. Está aí, tá? Então agora, como eu falei, a seleção do trigo e do joio, né? Ou a palha, né? Ou o elemento estranho que está no meio do trigo. Então nós vamos ter que provar. Estamos tendo a última oportunidade, talvez, sabe lá quanto? Deus que define isso. Mas nós estamos nas derradeiras provações para provar que realmente nós estamos em condições de permanecer no planeta. Eu faço questão de falar isso, gente. Às vezes a casa até nem concorda com isso, mas faço questão de dizer, porque como eu estudo, eu acho que o estudo nosso se leva no fim a isso aí. E que nós temos que aproveitar a oportunidade dessa existência nossa e procurar nos melhorar cada vez mais. Será que teremos outras oportunidades? Né? Então vamos lá. Feito o preâmbulo, vamos começar por aqui. Livro dos Espíritos, tá, gente? Porque eu estou vendo aqui a 39. É isso mesmo, 39. Até marquei aqui, se não for, vocês me corrigem aí. É sobre a formação dos mundos, não é isso? 39. Formação dos mundos. Então, no Livro dos Espíritos, tem essa pergunta 39, essa indagação feita ao Espírito da Verdade. Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Então, observem aqui, na resposta do Espírito da Verdade, que ele, ao responder, ele já deixou muito bem claro, olha, vocês não têm a mínima condição de saber sobre isso. Não tem a mínima condição de saber sobre isso. Porque hoje nós estudamos astronomia. A ciência, a nossa ciência, não estuda, só estuda astronomia. Não estuda astrologia. Eu falo a ciência acadêmica, tá, gente? Na ciência. Conhecimentos muitos tem por aí de outras formas. Mas eu falo a ciência acadêmica. Então estuda anatomia. Anatomia do corpo humano. Astrologia. Astronomia. Estudamos astronomia. Mas tem uma ciência muito importante, chama astrologia, que é do campo das energias, que a ciência não estuda isso. É uma energia, não é energia física. É um outro tipo de energia, tá? Então, como ele sabe que nós não temos a básica noção de nada, ele respondeu da seguinte maneira: tudo o que se pode dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Isso aqui
astronomia. Tá? E que dizer, conhecimento básico que vocês têm é sobre astronomia, básico. Então, como você está nessa parte muito básica, é isso aí. O que eu posso dizer para vocês é isso. Tá? Condensação de matéria dispersa no espaço. O que é? Matéria, você sabe que qualquer matéria é energia condensada. Qualquer matéria é energia condensada. Mas existem moléculas, então nada mais, é partículas, coisas pequenas. Então, essa condensação maior, se agrupar, tá certo? E formar uma massa única, formar-se um planeta. Tá certo? É uma condensação, juntamento. Embora a condensação já estivesse lá na menor partícula. Na menor partícula. Então, vocês sabem, vocês o espírita, nós sabemos, que nesse mundo não existe o acaso. O acaso não existe. Não existe o acaso. Se um planeta consegue se juntar e condensar essas matérias, é evidentemente que tem uma inteligência por trás. Essa inteligência vai manipular energias que nós desconhecemos para formar isso. Ele tem um propósito, ele tem um projeto para aquilo ali, para se formar um mundo desse. Não é unicamente por acaso a matéria se condensou e juntou por um acaso qualquer e formou um mundo. Esquecem isso. Porque eu vejo falar muito, por exemplo, na teoria do Big Bang. Você já ouviu falar sobre a teoria do Big Bang, né? Já sabe o que é a teoria do Big Bang? Como formou o universo? Tudo era concentrado numa parte com uma explosão. Pum! O universo se formou aí. Só esquecer de dizer o seguinte: ela se esparramou aonde? Aonde que ela esparramou? Numa coisa que já existia, no espaço que já existia. Então, sabe, é isso que eu digo para você, nós temos que pensar, temos que meditar sobre essas coisas. Não ficar só ouvindo aquilo e aceitar. Se houve o Big Bang e explodiu aquela massa compacta e formou, como diz a astronomia, e formou os mundos, surgiu daí, gente, isso é muito primário. Porque se ele explodiu, ele expandiu para algum lugar, esse lugar já existia, então o mundo já existia, o universo já existia. Tá? Esse que eu estou chamando a atenção de vocês, exatamente para vocês pensarem sobre isso, refletirem sobre isso, tá bom? Mas o Espírito da Verdade disse isso, deixou muito bem claro, ó. Tudo que você pode dizer, o que você podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. E não pode ir mais profundo, porque não tem base para entender. Né? Mesma coisa se eu chegasse lá na Masememoto, na escola primária lá, e fosse desenvolver matematicamente, que já foge da aritmética, a raiz quadrada. Um aluno está começando agora, não sabe nem aritmética básica, e eu queria explicar a raiz quadrada para ele. Não tinha condição, ele não ia entender. Fala, esse cara é louco, coisa absurda que está falando aí, entendeu? Para nós é a mesma coisa. Não adianta eles aprofundar numa coisa, senão não tem base para entender. Então essa é a resposta, Espírito da Verdade, a respeito da pergunta 39 do Livro dos Espíritos, Formação dos Mundos. Tá? Ok, vamos então ao Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo não se preocupa com a historiografia. Vejam bem, o Evangelho do Espiritismo não se preocupa com a historiografia das passagens de Jesus. Não. Ele se preocupa com a essência do ensinamento. Do ensinamento, tá? Agora, eu conheço um pouco, posso até falar, vou falar alguma coisa para vocês sobre a historiografia, porque eu estudo isso e eu procuro analisar as coisas, pensar, comparar um evangelista de outro. Evangelista não, o evangelho é de Jesus. O que nós falamos evangelistas são aqueles que escreveram o evangelho de Jesus. Então é o evangelho segundo João, segundo Mateus, segundo Lucas ou segundo Marcos, tá? Então, capítulo 16. Eu não sei se aqui nesse livro meu aqui, o capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamão. Aqui você estava diferente, né? Era outra coisa que está escrito ali. Era isso? Era outra coisa, não sei. Mas é a mesma coisa aqui, tá? Ó, eu vou ler na íntegra o que o evangelista trouxe aqui, tá? O que eu vou ler para vocês aqui está no Evangelho de Lucas. Vocês sabem que são 4 evangelhos. Esse está apenas no Evangelho de Lucas. De Lucas. Diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. A dois senhores. Por quê?
ou ele aborrecerá a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. O termo mamon, quem usa é Lucas. Quando se refere, por exemplo, fala assim, Deus do dinheiro. O que é mamon? Não é mamão que eu estou falando, mamon. Mamão todo mundo sabe o que é, né? Mamão todo mundo sabe. É mamon. Mamão, na mitologia, eu acho que grega, tá? Eu não tenho ideia se é a mitologia grega ou se é a mitologia de outros povos que viviam ali na Palestina. Mas mamão quer dizer Deus do dinheiro, tá? Por isso Jesus usou esse termo, porque esse termo era em voga lá, popularmente falado lá na Palestina. Por isso que eles usam o termo mamon, tá? Significa Deus do dinheiro. Não para nós, Deus para nós, mas na mitologia do povo de lá, tá? Na cultura mitológica do povo, provavelmente influência grega isso aqui, tá? Aí, então, falando isso aqui, aproximou-se nessa mesma situação, que aproximou-se um jovem de Jesus e disse: Bom mestre, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? O que precisa se fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu a ele: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, quando ele fala vida aqui, gente, e quereis entrar na vida, essa vida aqui é um termo utilizado aí, quer dizer, se você quiser viver bem ou eternamente, e constar como vida. Morrer, quando você vai estudar evangelho, fala morrer, não vai morrer. Esse morrer é se perder espiritualmente falando, tá? Eu estou falando para você, quem for estudar evangelho, que se estudar evangelho, vai se deparar com isso aí, vai ficar na dúvida do que ele está falando. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem para Jesus. Então Jesus pegou e respondeu: Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Muito bem. O jovem então respondeu. Ele achou que já estava no reino do céu, né? Guardei todos esses mandamentos desde minha juventude. Sendo assim, né? O que ainda me falta? Jesus lhe disse: Se quiserdes ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e segui-me. Porém, o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos: E eu vos digo em verdade, que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. É bem difícil. Ele não disse impossível. Ele disse é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. Ainda vos digo mais: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso já está em Lucas, capítulo 19, versículo 16 a 24. Não, Mateus, capítulo 19, 16 a 24. Está em Lucas, no capítulo 18, 18 a 25. E está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 17 a 25, versículo. Essa parte já está em 3 evangelhos. Veja que isso foi fato, isso aí ocorreu, porque os 3 citaram isso. Muito embora o Marcos, o nome dele fosse João, João, sobrenome Marcos.
A mãe dele se chamava Maria. Estou falando isso só para você curiosidade, para vocês saberem. Quando Jesus foi preso lá no Monte das Oliveiras, tinha um jovem que estava vestido só de uma túnica. Quando os romanos chegou, prendeu Jesus, pegaram ele se escapou porque eles montaram na túnica, a túnica caiu e ele ficou nu. Isso é teorografia, isso não serve para nada, só estou dizendo para você como curiosidade, tá? Então veja bem, vamos falar sobre isso aqui agora. Ninguém pode servir a dois senhores, porque eu lhe aborrecerá um e amará o outro. Veja bem, quando nós falamos, quando se fala, se pensa em vida espiritual, se nós formos fazer tudo conforme, não esquecer que Jesus disse para nós assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele estava falando de espiritualidade. Ele não falava sobre coisas materiais, nesse caso. Então veja bem, dois senhores, quem que são os dois senhores do reino dos céus? A providência divina, tá certo? E o outro senhor que ele se refere, Mamon, que é dinheiro. Dinheiro não é só o dinheiro. O dinheiro colocou aqui que é o mais significativo aqui nessa representação. Mas é tudo que se refere às coisas materiais. Tem pessoas que se apegam às coisas materiais, não só dinheiro, tem coisas que se apegam muito mais ao status, uma série de coisas, tá? Ele quis dizer isso, ele fez uma separação. Espiritualidade, coisa da sublimidade ou da materialidade. Não dá para se fazer isso. Dá para se conviver com os dois? Nós sabemos que o nosso mundo é uma necessidade. Quem é que vai viver nesse mundo se não conseguir dinheiro? Ninguém consegue sobreviver. Você tem tempo, você tem que custear a tua vida. Tem custo, tá? Agora, entre você preocupar em adquirir coisa para seu sustento, para que você tenha uma vida digna, é uma coisa. Quando se pensa em adquirir materialidade, coisas materiais, para o crescimento, com o sentido de avareza, de posse, aquele negócio, é outra. Tem outro significado. É diferente. Tá? E ao mesmo tempo, procurando nessa luta do dia a dia, conquistar o que é necessário para você ter uma vida digna, você pode viver a espiritualidade, como vocês estão vivendo a espiritualidade aqui. Tá certo? O que se não pode pegar de um lado, efetivamente só para um lado, e deixar de se formar um fanatismo. Porque você vive na vida material. Nós vivemos, eu estou trazendo para o mundo de hoje, para nós aqui, né, gente? Nós precisamos disso na vida material também, né? Porque, veja bem, no mundo material, as obras de Deus se realizam por nossas mãos, né? As obras divinas se realizam por nossas mãos no mundo material. Então, se eu me luto para se tornar um médico, um engenheiro, eu vou prestar um serviço. A sociedade precisa desse serviço. Isso é no campo material. Isso é campo material. Mas precisa disso. Não precisa a pessoa que empreende. Né? Vamos botar o Henry Ford aqui, vai. Vamos botar aqui, só para brilhar. Se ele não tivesse aquela gana de desenvolver uma coisa, criasse o carro, que é o T, não sei o que lá, esqueci agora. Forma T, o carro. Para facilitar, para atender tudo a clientela, ele criou a linha de montagem, aquele negócio todo. É uma coisa puramente material. Se ele tinha a intenção de só adquirir riqueza, quer dizer, para ele, aquele estatuto, tudo bem, ele estava cometendo erro, mas ele estava servindo a humanidade, sem saber talvez. Mas era necessário. Então no mundo material tem que existir, senão o mundo não evolui. A ciência não evolui, tudo não evolui. O que nós não podemos é misturar as coisas. Se eu partir para a religiosidade, ficar só vendo coisa religiosa, pregando nas esquinas, aquele negócio todo, não posso fazer isso que Deus não permite, que não pode. Me tornar um fanático. Não podemos ser assim também. A gente tem que ponderar as coisas e ver. Viver espiritualmente, nós temos que viver isso. Nós temos que procurar desenvolver espiritualmente. Porque aqui no campo material é uma coisa transitória. É transitória. Não importa quantas vidas eu vou ter, mas ela é transitória. Eu venho do mundo espiritual, venho aqui nessa dimensão neutra, que é o mundo material.
Tá certo? Cumpra aqui um estágio, sofrendo as provas, expiações, desencarna. Retorna aonde? Espiritual. Espiritual. Retorna para lá. Quantas vezes é necessária para que eu deixe de reencarnar aqui? Bom, isso é esse critério da espiritualidade. Não dá para a gente analisar. Vou ponderar sobre isso? Não tem jeito. Mas existe um determinado momento em que nós não precisaremos mais reencarnar. Não reencarnar. Então, existem dois tipos de evolução, né? Evolução horizontal e evolução vertical. Se me perguntar, bom, aqui qual é a evolução? Não sei, talvez seja horizontal. E na espiritualidade? Eu vou para a espiritualidade, não preciso encarnar mais. Eu sou perfeito? Não sou perfeito ainda. Eu ainda tenho um trabalho diferenciado, que é um tipo de evolução diferente. Vamos botar aqui vertical. Não sei qual das duas que define aqui, tá? Aí eu passo a ser o quê? Um espírito imortal. Passei espírito imortal. Quando você fala os imortais, é aqueles que não têm mais necessidade da vida material. Ele já saiu desse estágio, tá? Essa dimensão material já não tem mais nada a apresentar para ele, tá? Então a nossa luta é diferenciar, ponderar o que é puramente material, o que é espiritual, como eu conciliar as duas coisas. Aí está a inteligência, em conciliar, tá? Conciliar. Viver de uma forma objetiva e prática, sabendo que eu tenho que adquirir patrimônio espiritual para que eu seja um dia um espírito imortal. Não quer dizer que eu vou parar de crescer, de aprender e evoluir. Vou continuar, mas já livre da materialidade, né? Não quer dizer também, meus irmãos, que nós chegamos lá, ainda já estamos livres da materialidade. A influência da matéria, ela se perdura por muito tempo, mas já não está mais no nível que nós estamos de materialidade. Deu para entender bem isso? Não? Eu estou sendo muito legal? Tá bom? Então é isso. Eu estou falando sobre isso porque a Deus e a Mamão. Então, os dois senhores. Deus é a sublimidade, que é representada aqui, que nós falamos, pela vida espiritual. Agora, para adquirir esse patrimônio espiritual, é através do nosso trabalho aqui, no campo material, da nossa luta aqui, tendo como horizonte a vida espiritual, mas trabalhando na materialidade. Ok? Então tá. Então, quando o jovem se aproximou de Jesus e perguntou para ele o que tinha que fazer para alcançar a vida eterna, Jesus respondeu para ele: siga os mandamentos. Esses mandamentos que Jesus colocou a ele, que é para ele seguir, é aqueles ensinamentos trazidos por Moisés, né? Porque a partir de Moisés começou a ter uma lei. Teve uma lei. Moisés colocou uma lei. O decálogo, que serve para nós até hoje, não era só o decálogo, tinha muito mais coisas de Moisés, que Moisés trouxe, tá? Até então, não se tinha lei. Vocês concordam comigo que não havendo a lei, não há transgressão? Se eu transgredir, eu estou transgredindo alguma coisa, correto? Não havia lei para o povo escolhido, que eles falavam. O povo hebreu era o povo escolhido. Mas não havia uma lei. A única coisa que tinha é que havia Deus. Simplesmente Deus. Deus. Foi o que Abraão conheceu, Isaac e Jacó. Deus. Então se amava a Deus, respeitava e se cria em Deus. Isso era só fé. Só fé. Mas não tinha regras e regulamento. Quem trouxe as regras e o regulamento foi a lei. A lei. Então, quando Jesus fala para ele aí, siga os mandamentos, é aqueles mandamentos que Moisés trouxe.
trouxe, que Moisés trouxe. Deixou claro, olha, isso é uma regra que Deus está passando, para que vocês se guiem por ela, para que vocês estejam dentro da aliança para com Deus. Muito bem. Agora, seguir uma lei, você pode seguir de duas maneiras: literal e espiritualmente falando. Eles seguiam, dito fariseu. O que é o fariseu? O fariseu, ele achava que está respeitando a Deus se ele lavasse a mão para comer, tá certo? Tanto é que os fariseus vinham perseguindo Jesus porque às vezes ele comia sem lavar as mãos, os seus apóstolos. Então Jesus falava para ele assim, ó, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai de sua boca. Está dando outro tipo de ensinamento para eles, tá certo? Então esse jovem aí, ele seguiu os mandamentos baseado na lei de Moisés. Mas será que ele tinha, na leitura dessa lei de Moisés, ele entendeu a essência, o espírito daquela lei? Jesus falava, os fariseus são como sepulcro caiado. São bonitos por fora, mas uma carniça por dentro. Isso quer dizer, ele seguiu a lei literalmente, mas o espírito da lei eles não conheciam. Ele não seguia o espírito da lei. Nessa parte, honrai pai e mãe, você viu que eu li ali. Pai e mãe, honrai pai e mãe. O que havia lá, muitos daqueles fariseus, porque na lei de Moisés dizia que tudo que é consagrado a Deus não pode ser mexido. Isso é ditame lá, porque era um povo muito primitivo. Ele colocou isso porque muitos faziam o seguinte, o pai, porque os pais naquele tempo dependiam dos filhos, não tinha INSS, não tinha nada naquele tempo, né, gente? Vocês sabem disso. Então o pai, na sua velhice, dependia dos filhos para sobreviver. Os filhos, se fossem amorosos, caridosos, eles atendiam os pais, pegavam os pais. Se não fosse, praticamente abandonava os pais. Né? Às vezes um pai precisava de muita coisa, um bem, qualquer coisa, para poder... E falar assim, não posso doar porque eu consagrei ao Senhor. Era uma forma de enganar os pais e mãe. Eu não estava honrando pai e mãe. Eu estava burlando a lei. Eu estava seguindo a lei, o que eu falei? Literal. Mas o espírito da lei, eles não seguiam. Tá? Então, quando o jovem perguntou isso para Jesus, Jesus falou, siga os mandamentos. Ah, isso eu já sigo. Jesus percebeu, ele segue literalmente, como os fariseus fazem. Mas não basta isso. Então basta para seguir, para entrar no reino dos céus, você tem que viver a essência da lei, o espírito da lei. Então vai, vende os seus bens e dá aos pobres. Tá? Uma forma que ele usou. Ou vende os seus bens e põe em benefício dos outros, né? Mas naquele tempo os que faziam era esmola, lá no gasofilácio, aquele negócio todo. Ele falou isso. Então o jovem pensou assim, mas eu pegar meus bens e dar a todos, e essa mordomia que eu vivo, que eu tenho tudo que eu quero, esse status que eu tenho perante a sociedade, que é em decorrência dos recursos que eu tenho, que se eu não tiver mais nada, eu sou um pária na sociedade. O que pesou nele? Um juízo material. Não pesou nele um juízo espiritual, pensou nele um juízo material. Agora, Jesus foi o maior psicólogo que nós já tivemos aqui. Ele, naquela hora, ele já olhando para o jovem, já sabia como era o jovem. Ele já sabia como era o jovem. Naquele momento, que o jovem fez essa análise, que tinha muito bem, que ele ia perder tudo isso, ia vir como um pária, como aqueles discípulos de Jesus que viviam de pé no chão, pedindo, vivendo quase de esmola, como Jesus vivia, a turma dele. Porque ele não deixava, vocês querem me seguir? Não guarde patrimônio algum. Né? Só que aqueles apóstolos faziam parte do quê? Do grande projeto de Jesus. Já faziam parte. Aqueles que eles escolhiam lá, já veio lá de cima, já era de lá do projeto dele, também já era espírito qualificado. E vieram ali para dar testemunho daquilo que está nas Escrituras, que Isaías trouxe. Isaías já trazia sobre isso. Jesus fez questão de cumprir todas as escrituras que trazia a respeito dele. Vendo aquele jovem naquela pergunta, ele já pensou, olhou para o jovem e falou assim, esse ainda não tem essa maturidade espiritual.
seguir os mandamentos de Moisés é fácil, seguir literalmente é fácil. Eu lavo a mão para comer, tá certo? Eu boto a minha esmola lá no cofrinho do templo. Eu vou lá, rezo no templo uma vez por ano, como manda lá. Eu faço a expiação do pecado. Eu faço que é o quê? Fiz para quero matar um bode. É? Eu respeito os festejos da lua nova. Eu respeito os festejos. Eu respeito o sábado. Que eu só posso andar 1 quilômetro na nossa medida. No sábado só podia andar 1 quilômetro. Né? Isso era a lei de Moisés. Era uma lei colocada para dar uma pequena disciplina no povo, para que Jesus, quando viesse, desse conteúdo espiritual por aquela lei. Tanto é que ele dizia: eu não vim destruir a lei, eu vim dar sentido à lei. Aí ele trouxe, dentro daquela lei, ele trouxe o pensamento, o sentimento espiritual daquela lei. Então é isso, meus irmãos. O que esse jovem achou difícil? Bom, senhor, então quanto seguir a lei eu estou tranquilo, já ganhei o reino dos céus. Não, ainda lhe falta. O que me falta então? É fazer isso. Dar os bens. Ele usou esse dar seus bens aos pobres para dizer para ele: ó, se desfaça das coisas materiais e entre na coisa espiritual. É o que você precisa para o reino dos céus, você crescer espiritualmente. Você vive uma vida material, pura e simplesmente. Esse é o ensinamento. Ainda falou, né? É mais fácil, né? Como ele falou, como é difícil a um rico entrar no reino do céu. O que ele quis dizer com isso? Veja, quando você tem muitos recursos, você tem muitas coisas para você administrar, você passa a tua vida envolvido naquilo, para manter, para administrar, para não deixar perder, procurar aumentar aquela luta que não te sobra tempo para pensar em coisas espirituais. É por isso que ele fala, tão difícil é. Por que é difícil? Por causa disso, que tempo lhe sobra para refletir, para pensar, para meditar, tá? Aonde? Nós aprendemos aqui no Espiritismo. Aonde está o seu pensamento, lá estará o seu espírito. Se eu estou no pensamento das propriedades, todas as coisas que eu tenho, a riqueza que eu tenho, meu espírito está lá preso naquilo. Ele não se liberta daquilo, não se liberta. De maneira alguma, ele fica preso ali. Até que a passar do tempo, observando o que se passa em volta, às vezes com um empurrão de algum ente querido para ajudar, vibração de alguns lá, consegue tirar você daquele quadro. Aí você começa a procurar, questionar, por que eu estou nessa situação? Aí você vai descobrir, nossa, eu já passei para a espiritualidade. Aí vai, morri, aí entra em desespero, morri, meu Deus do céu, perdi tudo que eu tinha. Perdi tudo que eu tinha. Né? Porque ele dava para ele estava preso como a tábua da salvação dele, a bengala que o conduzia, os bens materiais. Ele vivia em função daquilo. E todos nós, se nos apegarmos nisso, passaremos na mesma situação. Na mesma situação. Estaremos presos no coisa. Vocês têm uma ideia? Fica perdido sem saber o que está acontecendo. É o que acontece. Um dia o Espírito falou assim, ó, tinha desencarnado há pouco tempo, coisa de 6 meses, mais ou menos, um irmão nosso, aqui da nossa cidade, da nossa comunidade, e ele morava na mesma rua que eu. Naqueles estudos que eu fazia, chegou um daqueles dirigentes espirituais e falou para mim assim, e aquele irmão lá que mora na sua rua, que fica sentado o dia inteiro naquela varanda, naquela cadeira de ar? Olha só. E aquele seu irmão? Da tua rua. Ele falou, na rua que você mora. Eu sabia quem que era. Quando ele falou, eu já sabia quem que era. Fica o dia inteiro sentado ali, naquela cadeira diária. Quanto tempo aquele irmão ia ficar sentado ali? É evidente que ele ia começar a perceber que passavam perto dele e ninguém dava atenção para ele. Se ele não se importasse, tudo bem.
Mas uma hora, aquilo ia pegar, ele fazia uma pergunta, ninguém respondia. Né? Ele ia entrar em desespero. Por que isso está acontecendo? Talvez aí, nesse momento, ele se desprendesse sem ter um choque anímico. Né? Que aqui no centro, vocês sabem, chega muitas entidades aqui para se comunicarem. Né? Tá preso num quadro, num acidente que teve lá, e tá preso lá. Quando chega dizendo, estou lá, o carro bati, estou aqui, desesperado. Isso já faz 3 anos que o cara bateu o carro lá, já desencarnou, mas está lá. Por quê? Não tinha espiritualidade, meus irmãos. Não tinha espiritualidade. Porque na hora, para ele perceber, por que eu estou aqui há tanto tempo? Já passava para ele que eu estava lá há muito tempo, talvez, e que eu estou aqui nessa situação. Ele não tinha maturidade para pensar, alguma coisa aconteceu. Será que eu não desencarnei, não? Vocês poderiam pensar, espírita. Quem sabe eu desencarnei, está muito esquisito isso aqui. Ele? Não. Ele não tinha conhecimento nenhum. Tá? Então veja, como esse ensinamento nos traz reflexões. Reflexões. Quanto de nós estamos presos no dia a dia, na correria do dia a dia aqui, esquecendo de nos preocuparmos com a espiritualidade, com a vida espiritualidade. Eu vejo, eu passo na rua e observo, como eu estudo, eu observo. Eu passo lá, o pessoal está aqui. Celular. Criança, na praça, as crianças, tá 2 sentados aqui, conversa através do celular. Não conversa pessoalmente aqui, conversa através do aparelho. Criança. Ontem eu fui atender uma pessoa, ela falou para mim assim, olha, eu estou muito preocupado, porque o meu filho, o celular dele quebrou faz muito tempo e não tivemos recurso para comprar outro, foi empurrando e tal. Ele estava indo bem na escola. Estava com 9, 10 de média na escola, 8. Ontem, na reunião dos professores, me chamaram lá dizendo o seguinte, que a média dele baixou para 5. Ué, mas por quê? E eu percebo que foi depois que eu comprei o celular novo para ele. Será que nós estamos preocupados com os nossos filhos? Será que nós já observamos isso, que eles estão presos ali, estão tendo tempo para meditar, para pensar, para refletir? Na aula que o professor teve, deu para ele lá? Vai cobrar alguma coisa? Como é que nós podemos nos integrar socialmente se nós nos conversamos mutuamente? Porque no celular conversa séria é muito pouco. Ali, geralmente, as redes sociais que eu vejo ali, ou é para falar mal de uma pessoa, do comportamento do outro, que não sei o que fez, não sei o que, não sei quem traiu, não sei quem. E as conversas que manda ali é isso. Isso é bom para nós? De jeito nenhum. Quem tem hoje tempo que pode pensar, não vou fazer nada, vou sentar lá fora, ver a lua. E pensar, ficar pensando nas coisas. Ficar pensando nisso. Eu falo para lá, diz que não pode lua, isso que é nostalgia. Eu estou só citando uma situação, pode ser outra coisa, não precisa ser observar a lua. Né? Mas é isso, gente. Então nós temos que refletir sobre esses ensinamentos e pensar, meditar. Se eu chegar em casa, vou ver com o programa do Datena, vou pro programa, aquela porcaria do Big Brother Brasil, que esse troço lá, que esse troço que não serve para nada. Se eu for preocupar, assistir isso, será que vai me sobrar tempo para meditar, para pensar, para refletir? Nós já estamos aqui para isso. Veja, o nosso mundo não é um paraíso, não é um resort e nem uma colônia de férias. Não é. Nós estamos aqui para ralar, para sofrer, para achar o caminho estreito. O que nos leva à perfeição é o caminho estreito. O caminho largo não nos leva a lugar nenhum. Aquele caminho largo, asfaltado, iluminado, cheio de flor da beirada, isso não leva nós a lugar nenhum. O caminho que nos leva realmente à perfeição para ser o imortal, o que é? É um caminho estreito, pedregoso. Eu vos conto. Nós temos no campo dos imortais, que comunica muito aqui na Terra, trazendo obras. Vocês já ouviram falar dele, Joseph Greber. Já ouviram falar sobre ele, Joseph Greber? Tem até, para quem gosta de anatomia, estudo da medicina da alma. Ele tem uma obra muito boa, chama Medicina da Alma. A minha nora, que é formada em psicologia, um dia ela chegou, estava em casa, pegou o livro, estava lendo. Falou, deixa eu levar esse livro para mim. Eu falei, pode levar, mãe, pode levar o livro. Pode levar. Agora você vai ver muita coisa que você pensa que sabia da ciência acadêmica, e você vai perceber que não é bem assim que as coisas acontecem.
Ela está lendo o livro. Ela falou para mim, o livro é muito bom, muita coisa que a gente aprende. Então, tá vendo? Joseph Gleber, bom, ele é um imortal hoje, ele já está no campo dos imortais, ele não renasce mais aqui. Mas você sabe qual foi a última existência dele? O que ele foi? Ele era um alemão do tempo do nazismo, do tempo do Hitler, ele era um cientista, e quando se desenvolve uma coisa assim, importante, uma arma, eles não entregam na mão de um cientista só, porque eles têm medo que aquela pessoa adquira todo aquele conhecimento, depois vai vender aquilo, vai trair, vai fazer alguma coisa, vai cair no conhecimento de outros. Então cada um desenvolve uma parte, que depois se junta aquilo e forma um equipamento só. Joseph Gleber, ele está naquele grupo que estava Von Braun. Todos vocês conhecem Von Braun. Von Braun foi o pai da astronomia aí, da Apolo 11 que chega na Lua, foi o Von Braun que praticamente construiu aquilo. Ele fazia parte daquilo, que ele teve conhecimento lá do desenvolvimento da T2, a T1 lá na Alemanha. Ele estava incumbido de desenvolver um armamento desse daí, que eu não sei qual era, não está citado. E competia Joseph Gleber, desenvolveu uma parte lá que era dele. Mas ele era espiritualizado. Ele percebeu que ali era uma arma de destruição em massa, que ele estaria fazendo parte de um grupo que criou uma arma de destruição em massa. Ele começou aqui a sabotar, atrasar a parte dele. Os nazistas eram inteligentes, os comandos lá. Descobriu que ele estava fazendo isso. O que fizeram com ele? Ele foi preso e toda a sua família morreu na câmara de gás. Toda a sua família ficou na câmara de gás. Com uma expiação violenta. Foi a última passagem dele aqui. Tá? Joseph Gleber, esquece bem esse nome aí, vocês vão ver a obra dele. Tá? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como eu falei, isso aqui está em 3 evangelistas. Por que ele pegou o exemplo do camelo? Passar um camelo no buraco da agulha não é mais fácil passar outra coisa? Um camelo? O que é um camelo? Você sabe o que é um camelo? Camelo é um animal, né? Tem o dromedário e tem o camelo. O camelo tem uma cova só, tem uma. E o dromedário tem 2. Mas esse camelo que ele fala aqui é uma corda de ancoragem de navio, de amarrar navio no porto. Chamava-se camelo. Era a linguagem hebraica. Camelo tinha 2 conotações. Tinha o camelo, que era aquela corda, e tinha o camelo, que era um animal que se montava. Só que aquela corda era feita com pelo de camelo. Por isso que ela pegou aquele nome popular de camelo. Então o que ele está falando aqui, que é mais fácil passar uma corda daquela num buraco de uma agulha, a corda deve ser grossa, num buraco de uma agulha, de que o rico entrar no reino do céu. Por que ele está falando isso? Por causa da dificuldade que eu estou falando aqui. Porque a pessoa ficaria preso naquilo lá. E não se desprenderia isso por também. Gente, estou olhando aqui, faz 10 para 9, estou passando já, né? É 15, né? Gente, eu acho que é isso aí, eu expus tudo que eu resumi tudo aqui e fui colocando coisa a mais, que eu acho que é importante a gente colocando essas coisas a mais, porque se você é um expositor, você tem a obrigação de trazer outras coisas paralelas até que vai enriquecer aquele conhecimento, tá bom? Aí falei que não bebi água. Mas eu estou encerrando, gente. Eu acredito que consegui passar para vocês aquilo que eu pretendia passar. Muita coisa ficou, eu podia falar isso aqui, a gente tinha muitas horas falando sobre isso. Mas eu peço ao Pai que nos abençoe, que nos intua, nossos guias, nossos espirituais, e que nós estejamos cada vez mais imbuídos da intenção do nosso crescimento espiritual. E de minha parte, eu estou sempre à disposição. Se alguém quiser conversar sobre doutrina, alguma coisa, eu estou sempre à disposição de todos vocês, viu? Eu sou um aprendiz também, um pouquinho que eu aprendi, tenho todo amor para passar para vocês. Tudo bem, meus irmãos? Fiquem na paz de Deus. Deus abençoe a todos.